Amém. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus só por esse momento de louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que temos estudado, ao qual eu não preciso nem citar, para que os irmãos abram, mas para não perder o costume, né? João, capítulo é o de número 17. E a gente então chega ao fim da oração de Jesus pelos discípulos, por todos os crentes. Jesus então ele ora lá do verso 20 ao 26, o texto que a gente vai ler, e vamos estar lendo. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graça, ó Pai, pelo teu amor que é revelado a nós através de Cristo, pelo teu Santo Espírito que nos convence e nos atrai ao teu Filho, para que nós sejamos justificados através da ação do teu Filho. Nós te agradecemos pelo amor com o qual o Senhor nos amou, ao ponto de entregar teu Filho naquela cruz por nós. E nós pedimos a ti, ó Pai, que nós possamos crescer no amor cada vez mais, que nós possamos crescer na fé, para que nós sejamos mais parecidos com teu Filho, para que teu nome seja glorificado em nós, através de nós, para que o mundo veja que o Senhor enviou o teu Filho com a forma com a qual nós venhamos a nos amar, que o fruto do Espírito venha abundar em nossa comunidade, para que nós possamos verdadeiramente dar fruto, um fruto que permaneça, que glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui chegando ao final do Evangelho, que o apóstolo João então escreve, perto do fim de sua vida. Ele chega e enxerga a necessidade de que a igreja receba mais uma orientação. A última orientação apostólica que a igreja recebeu está aqui em nossas mãos. Foi o Evangelho de João, até mesmo esse Evangelho foi o último a ser escrito depois mesmo de Apocalipse. Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João. E aqui está então as últimas orientações de um apóstolo para a igreja, as palavras do Senhor para o seu povo. E João então registra essa oração, mas para que a gente entre nela, vamos ver aquilo que nós já vimos várias vezes e de forma exaustiva. O propósito do Evangelho, o Evangelho foi escrito para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então foi descrito com uma finalidade, para crer, que nós creiamos. Jesus é o Messias, ele é o enviado. Então, aqui, mais especificamente, a gente está a poucas horas da prisão e da paixão de Cristo. Ele vai ser levado, torturado pelos nossos pecados. E ele está, então, em sua oração. Jesus ele fala para os apóstolos sobre a sua morte. Jesus fala sobre a sua partida e isso enche o coração deles de tristeza. Jesus consola os apóstolos com ensinos valiosos, aos quais nós já vimos durante os domingos aos quais estudamos esse Evangelho. Então Jesus começa a orar pelos discípulos, pelos apóstolos,
como já temos estudado nesses últimos domingos. Mais especificamente agora, Jesus então ele ora pela igreja. No domingo passado, a gente viu os 3 pontos, né? Eu aqui não estava na praia curtindo um sol. Mentira, choveu, só choveu na praia. Foi fazer sol na terça, e quase que a gente não fica para ver o sol, né? Estava desanimado, já o sol não vem, vamos embora. A gente ficou lá, deu um solzinho, deu para queimar um pouco. Mas no domingo passado, quem veio e aqui esteve, eu assisti depois na live lá, né, no YouTube. Então o pastor Luciano ele veio pregar sobre a oração de Jesus pelos apóstolos, pelos 12, que não eram 12, eram 11, mas pelos apóstolos que ali estavam com ele e por mais alguns poucos que ali estavam. Jesus ora, então Jesus ele faz uma oração específica, ele ora pelos seus, né? Por aqueles aos quais o Pai deu a eles. Jesus faz uma oração específica por eles. Jesus promete a estes proteção e segurança. E aqui nós vamos ver, dentre todas as seguranças ao qual o pastor Luciano tratou, a gente vai ver mais especificamente a segurança da salvação nesse começo da nossa exposição. E, em terceiro lugar, a implicação, né, da oração de Jesus aos discípulos, que gera alegria e santificação. Então, quando a gente vê essa oração de Jesus ele fala que isso deve gerar alegria e também santificação nos apóstolos. Então, mas agora Jesus ele não ora apenas pelos apóstolos, como a gente vê lá no verso 20. A minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os 11. A gente tem o costume de falar os 12, né? Mas ali só tinha 11, Judas já não estava lá. Então, Jesus, ele diz, a minha oração não é apenas por eles. Agora eu não oro apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. É uma oração para a gente. É uma oração para todos os crentes do primeiro século até o século 21. Quantos séculos se passaram? 2000 anos se passaram. E a igreja se reúne ainda hoje para louvar o Senhor. Isso que a gente faz não é algo que é feito há pouco tempo. É há muito mais tempo do que a gente pode pensar. É há muito mais tempo do que o nosso país existe, se a gente for parar para pensar. Pelo menos 1.500 anos a mais do que o Brasil. Se o Brasil foi descoberto no ano de 1500, 1.500 anos já que a igreja se reúne e essa oração de Jesus ela abrange a toda a igreja. A igreja que começou lá em Israel e veio até os confins da terra. Jesus então ora por todos. E então essa oração vem ao nosso encontro. Opa, fugiu aqui. Então, se cremos em Cristo através, a gente vê aqui a oração de Jesus, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então, se nós cremos em Cristo através da doutrina, que é o que Jesus vai falar lá no verso 20, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, se nós cremos em Cristo através dessa doutrina do Evangelho, através dessa mensagem do Evangelho, não devemos duvidar da proteção que o nosso Senhor nos oferece. A nós é dada uma segurança, a segurança da salvação. Jesus ele orou por nós por meio daqueles que creram na mensagem que foi anunciada. A gente já bateu nessa tecla, mas é importante falar que a fé deve ser em Cristo, através da mensagem ensinada pelos apóstolos. Algumas pessoas dizem crer em Cristo, mas não com base no ensino dos apóstolos, não com base naquilo que os apóstolos ensinaram através da Escritura, não com base no que aquilo que nós temos revelado aqui na Bíblia, mas por meio de cultura, por meio de um sincretismo religioso, onde se junta doutrinas de várias religiões e eles então dizem crer em Cristo da forma deles. Todos os caminhos levam a Deus, eles dizem. Não existe apenas um caminho para a salvação. Deus é amor, Deus ama todos. Deus aceita todos.
Mas, na verdade, quando a gente olha para a oração de Jesus, a gente vê que a oração dele é específica. É uma oração que vem para aqueles que creem por meio da mensagem. E qual que é a mensagem? O Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia, que assentado à destra do Pai está e voltará para a sua igreja. Aqueles que creem nisso, então, podem desfrutar de uma segurança de que estes são pastoreados pelo bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Se uma ovelha só de seu rebanho se perder, ele não é o bom pastor. Mas certamente nenhuma de suas ovelhas se perderá, porque o bom pastor é quem cuida delas. Nós temos sido cuidados pelo bom pastor. O bom pastor tem cuidado de nós. Então não devemos ter fé em outra pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não devemos crer em outra pessoa mais do que em Jesus. Nem mesmo as bulas papais são capazes de anular aquilo que o nosso Senhor falou através da Escritura. Infelizmente, muitos dizem crer em Cristo, então, mas não creem nessa mensagem do Jesus crucificado. Alguns gostam de Jesus, são fãs de Jesus, mas dos ensinamentos de Jesus, porque são ensinamentos muito bonitos. Quando Jesus diz: eu quero que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei, é um amor bonito. É algo bonito de se ver e de se ouvir, mas eles não tomam essa mensagem como uma palavra proferida pelo próprio Deus aqui na terra. Eles não conhecem ao Senhor. Antes eles duvidam. Então Jesus ele faz uma oração para os apóstolos, e não somente para os apóstolos, mas por toda a igreja. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem que será propagada. Então nós temos essa segurança. Se a gente crê nessa mensagem do Cristo crucificado, saiba e tenha descanso em seu coração que você está sendo apacentado pelo bom pastor. Não duvide disso. Descanse nisso, que essa palavra de salvação que vem através de Cristo encontre no seu coração um espaço para que você venha meditar e pensar em tudo aquilo que Cristo fez por você. E aí Jesus fala: crer por meio dessa mensagem, né? Isso nos mostra que a fé só vem ao coração daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Não existe outra forma de uma pessoa ter fé que não seja através da palavra de Deus. Somente a palavra pode trazer fé ao coração dos homens. Os filmes são bonitos. É legal assistir um filme que fala a respeito do Evangelho. Mas o filme, ele traz uma mensagem que deve ser aprofundada através da Escritura, e não somente um filme, ou um seriado, ou uma novela, como nós temos visto e acompanhado lá, Gênesis, né? Quem tem conseguido assistir, eu assisti alguns episódios, é muito legal. Embora tenha todo um enredo que foge um pouco da Escritura, mas isso é normal dentro de um seriado. Mas mesmo os seriados, séries, filmes que a gente assiste que tratam a respeito daquilo que a Bíblia diz, elas não são a palavra de Deus, e elas devem, o benefício delas é que levam as pessoas a conhecerem mais a Bíblia. Quem assim fica curioso, fala: eu vou lá ver o que está escrito lá, e vai lá e lê, fala: nossa, isso aqui eu não sabia. Mas quem convence é a palavra de Deus. O crer vem por meio da mensagem. É impossível crer em Cristo sem antes se voltar para a Escritura. Longe da Escritura, ninguém pode conhecer a Deus. Mesmo que seja craque em assistir todos os filmes e seriados possíveis, mesmo que ele tenha lido todos os livros que falem a respeito da Bíblia, ele não terá o seu coração despertado para a mensagem do Evangelho, a não ser que ele se volte para a mensagem que o Evangelho traz. Se o Evangelho não for pregado, vidas não serão salvas. Se o Evangelho não for pregado, corações não serão alcançados. Não existe outra forma de evangelizar ao mundo que não seja através da mensagem dos apóstolos. Se nós quisermos agregar a palavra dos apóstolos, nós estamos errados, e quem o faz peca contra o Senhor, porque Cristo ele diz e ele ora por aqueles que creram por meio da mensagem deles. Não é por meio de outra mensagem, não é por meio de uma mensagem acrescentada. Aqueles que acrescentam ao Evangelho erram. Quantos se levantaram durante o decorrer dos anos com mensagem, acrescentando ao Evangelho? Eu tive uma nova revelação, agora eu sou apóstolo.
e acrescentam ao evangelho. Isso na história da igreja por vezes já aconteceu. Eu passaria horas falando, mas já aconteceu muitos falsos apóstolos, né? Muitos falsos apóstolos. Isso não é de hoje, é desde o tempo de Paulo. Paulo tem que firmar para a igreja que ele é apóstolo. Ele tem que escrever cartas que apóstolos falsos circundavam a igreja, ensinavam falsos ensinos. Isso não só lá, mas vem até os tempos de hoje. Então, esses que acrescentam ao evangelho, eles erram, porque eles não têm, eles não falam a mensagem dos apóstolos. A prática da mensagem dos apóstolos, aqui na questão da prática, ela testemunha ao nosso favor, como nós vamos ver na sequência do texto. O texto ele fala especificamente de unidade. Jesus ele ora pela unidade da igreja. A mensagem do evangelho é que converte os corações, mas a unidade da igreja testemunha acerca do evangelho. Então Jesus ele vai falar sobre a unidade. É o que ele vai orar, para que eles sejam um, Pai, assim como nós somos um. Verso de número 21, então. Jesus ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus vai falar então acerca da unidade. A unidade é um dos propósitos fundamentais da igreja. Um dos propósitos fundamentais. É um dos propósitos fundamentais da igreja, um dos principais pilares. Dentro da igreja é a unidade. A igreja não pode nunca perder de vista essa palavra, unidade. A igreja tem que viver em comunhão. A igreja tem que ser um corpo. Ela tem que viver como com um propósito bem definido. A unidade é um desses propósitos. Naturalmente, os homens brigam e se matam, se devoram. Isso é natural. Quando você liga o jornal, não sei se todos aqui têm o costume de assistir jornal, mas sempre que dá eu assisto. E não tem um dia que a gente não vê um caso horrível de alguém que matou alguém. Há um tempo atrás, a Agatha até chorou lá, vendo o caso do traficante que matou 3 crianças no morro, lá no Rio de Janeiro. 3 crianças que soltaram um passarinho, que era dele. Ele matou 3 crianças por causa de um passarinho. E crianças de 6, 7, 8 anos que foram mortas. Isso é natural. Não era para ser, mas é algo que a gente vê. Você liga o jornal, quando não é isso, é tragédia atrás de tragédia. O marido matou a mulher, o pai matou o filho, o vizinho matou o outro, um atropelou o outro. Eu estava vendo essa semana, o cara estava dirigindo e jogou o carro em cima do motoqueiro, que se quebrou inteiro. Naturalmente, então, os homens brigam, os homens se matam, mas a reconciliação com Deus deve trazer à igreja unidade, amor, cuidado um para com os outros. Então, essa reconciliação então, deve nos levar à unidade, o que é contrário. O cristão não deve se portar como o mundo se porta. Se estes se matam, se estes se devoram, o cristão não deve ser assim. O cristão não deve ser como aqueles que brigam por tudo, ao qual não há nada que acalme o seu coração. O cristão deve ser uma pessoa que busca essa unidade acima de todas as coisas. Uma pessoa temperada, uma pessoa que tem o domínio próprio, cheio do Espírito Santo, que produz os frutos, o fruto do Espírito. Toda essa é a mensagem que nós temos ouvido e que o Espírito Santo de Deus certamente nos está moldando para que a gente assim chegue a ser um dia. Se ainda não estamos lá, certamente chegaremos. Mas nós vemos que deve haver uma transformação. Deve haver uma transformação da velha natureza para a nova. Então, se naturalmente as pessoas são assim, brigam, se matam, a igreja não deve ser assim. Essa é a oração de Jesus. É o que ele vai dizer: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Para que sejam um, como tu está em mim e eu em ti. Para a gente entender o que Jesus está falando aqui,
nós não devemos excluir o ofício sacerdotal de Jesus. Sacerdotal não, o ofício de mediador de Jesus. A gente não... porque quando a gente vê como tu está em mim e eu em ti, a gente pensa, Jesus é Deus. Numa primeira leitura a gente vê, Jesus está se afirmando como Deus na oração. Mas, na verdade, para a gente entender certinho o que Jesus está querendo dizer aqui, a gente tem que ler sobre essa visão de que Jesus é o mediador. Jesus, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Jesus, quando ele fala isso, ele ora nesse sentido, como sendo o intermediador, aquele que liga a igreja a Deus, aquele que nos une em um corpo só, aquele que nos ajunta, que faz de nós igual o purê de batata. Quando tem um saco de batata, você tem 20 quilos de batata lá. Aí você descasca os 20 quilos, dá 1000 batatas, sei lá. Eu acho que não sei quantas batatas dá, mas vamos falar 1000 batatas. Tem lá 1000 batatas. Cada batata é uma batata. Mas a hora que você amassa e faz um purê, é uma coisa só. A igreja tem que ser assim. Não é 1000, é 1. E Jesus faz isso. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, quando Jesus fala dessa forma, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, é no sentido de que ele é a cabeça e nós somos o corpo. A gente tem que ler esse texto nessa visão, que Jesus ele é o mediador, aquele que nos liga a Deus. Jesus faz essa obra. Assim como Jesus está no Pai, a igreja está em Cristo. É impossível que Jesus e o Pai se separem. Deus se forma dessa forma. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é algo que ninguém pode mudar. Da mesma forma, ninguém pode mudar Cristo e a igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. E nós estamos nele assim como ele está no Pai. O que ele fez é impossível que alguém desfaça. Ele ter nos ligado no corpo é algo que diabo nenhum no inferno pode desfazer. Que força maligna nenhuma pode intervir e mudar aquilo que Cristo fez. Nós estamos ligados nele, assim como ele está no Pai. É o que ele vai falar. Para que eles sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. É um só. Então é isso. Não existe divisão entre Jesus e o Pai. Então, da mesma forma, não deve existir divisão na igreja. Assim como o Pai é um, e agora nós somos um, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, não existe divisão entre Jesus e o Pai, não deve existir divisão na igreja. A igreja deve ser formada por um corpo harmônico, por um corpo que se ama, por uma igreja unida, a igreja unida, e não só na questão denominacional, a igreja cristã, família bíblica. Se estende muito mais do que essas poucas pessoas que aqui se reúnem, no caso de nós reunidos aqui, é muito além de nós. É muito além, é por todos aqueles que se reúnem hoje à noite e estão cultuando ao nosso Deus, aqueles que já cultuaram, que estão lá do outro lado do mundo, ou tantas outras pessoas que ainda irão se reunir. É por toda a igreja. Esse amor, essa unidade deve ser algo que abranja toda a igreja. A união entre Jesus e o Pai, então, ela é perfeita. Da mesma forma, a união da igreja deve ser perfeita. Toda a igreja deve estar unida nesse mesmo propósito, fazer Cristo glorificado. É totalmente contrário à Escritura quando as igrejas brigam. Quando existem brigas denominacionais, vai ter o torneio de futebol das igrejas lá, e uma igreja briga com a outra. Não tem sentido. Né? Vai fazer antes tinha, né? Não sei se tem ainda. Tinha lá os jogos de futebol dos crentes. Aí reunia as igrejas lá e dava briga. Jesus orou para a igreja não ter briga na igreja. Pode ter futebol na igreja, mas não pode ter briga. Pode ter brincadeiras, podem ter tantas coisas sem briga. A igreja foi chamada para a unidade. Nós não podemos viver brigando uns com os outros. Se nós fomos regenerados através do Espírito, devemos entender que todos partilhamos do mesmo Espírito. Ser
ser regenerado pelo Espírito e ter o Espírito Santo de Deus como selo, nos faz iguais nesse sentido. Todos nós temos o Espírito de Deus. Todos partilhamos do mesmo Espírito. Somos um em Cristo. Não em essência, né? Nós não somos um. Mas a ideia é que nós partilhamos do mesmo propósito. Um em essência é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles têm essa mesma essência. Mas nós não. Agora nós temos o Espírito de Deus em nós e trabalhamos por um mesmo propósito. Isso deve nos levar à unidade. Jesus ele ora para que nós sejamos um. Nós devemos então fugir de qualquer tipo de briga. Entre nós deve reinar a paz. E embora seja muito bonito no discurso, eu sei que isso é muito difícil às vezes. Eu sei que isso é muito difícil, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela é aquilo que orienta as nossas vidas e nós devemos orar a Deus para que Ele aplique isso em nós, para que Deus tenha misericórdia e nos leve a ser um povo que está unido. Antes de um povo cheio de dons espirituais, que a gente seja um povo que se ame. Mais do que os dons espirituais, o amor ele é principal na igreja. Que Deus nos encha dos dons, mas antes dos dons que nós possamos ser um povo que se ama. Para que as pessoas vejam o nosso amor e creiam que o Pai enviou Jesus. É isso que Jesus vai falar. E no verso 22, Jesus continua. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, ele vai falar, e esse verso de número 22 é o verso um dos versos que me encanta na Escritura. Jesus, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus deu a nós a sua glória, né? E que glória é essa? Então surge a pergunta, né? Eu sempre falo, pergunta para o texto, eu dei a glória, mas que glória? Que glória foi essa que Jesus deu para a gente? No grupo familiar vocês discutem mais isso daí. Que glória é essa? A glória de estar ligado com o Pai através do Espírito. É isso que Jesus nos deu. Eu dei a eles a glória. Estar ligado com o Pai através do Espírito pela obra do Filho. Essa unidade com Deus é algo que Jesus nos deu através da sua obra. O apóstolo Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que é o Espírito. Então, estar ligado com o Pai através do Espírito, reformulando, melhorando a frase, estar ligado na igreja, que é o corpo de Cristo, através do Espírito, e a igreja que tem Cristo como cabeça, e Cristo está no Pai, né? É algo que vem, que abunda essa glória. Essa glória é isso, estar ligado. Estar ligado é a glória. Estar ligado na igreja, tendo Cristo como cabeça, Cristo sendo um com o Pai, nós sendo um com nós mesmos, com os nossos irmãos, nós sendo um com os nossos irmãos é a glória. Jesus deu isso a nós, eu dei a glória para eles. Dei-lhes a glória que me deste, de estar ligado em ti, de ser um com você. Você já parou para imaginar que você é o corpo de Cristo? Que Cristo está em você e você está em Cristo? É algo que às vezes foge à nossa imaginação. O apóstolo Paulo ele ainda escreve lá em Romanos, Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que sejam a imagem do Filho, estar ligado na igreja é estar ligado para ser feito a imagem do Filho de Deus. Se você pudesse orar, você pode, né? Em suas orações, qual seria no maior pedido que você poderia pedir para Deus? A maior coisa.
Tem gente que fala, tem coisa que eu não peço para Deus. Eu não vou incomodar Deus com a minha oração, vou pedir tal coisa. Não vou pedir isso para Deus. Pensa para pedir para Deus. Mas se você pudesse pedir qualquer coisa, poder transformar, poder encostar e fazer as coisas virar ouro, né? Você pode pedir tudo. O que você pedia? Será que um carro novo? Uma casa nova? Será que $1 bilhão? 1 bilhão é muito dinheiro. O que você pedia? Será que você teria coragem de orar para Deus? Deus, me transforma igual Jesus. Qual pedido é mais ousado? Pedir $1 bilhão ou pedir para ser transformado igual Jesus? Eu creio que pedir para que Deus nos transforme a imagem de seu Filho é algo que parte de uma ousadia muito maior do que pedir uma fortuna para Deus. Porque ser transformado em imagem de Cristo é algo que não passaria na mente de nenhum de nós pedir a Deus. Ninguém ia pedir isso a Deus. Eu duvido que alguém pediria. Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser igualzinho ao seu Filho. Mas Deus, de forma tão bondosa, Ele não só nos salvou da condenação, como Ele nos transforma a imagem do seu Filho. E isso é algo que Ele deu a nós. Essa glória é algo que Ele deu a nós. Deus está te transformando a imagem do Filho. E Ele está começando essa transformação a partir de onde? Você sabe de onde Ele está começando essa transformação? A partir do amor. Ele não está começando a transformação a partir de glória, te fazendo glorioso como Cristo é, majestoso como Cristo é. Essa glória Ele nos dará certamente na eternidade. Mas hoje Ele está começando a nos transformar a imagem de Cristo, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, aquele que recebe louvor nos céus. Ele está nos transformando a imagem de seu Filho através do amor, para que a gente seja uma igreja, uma comunidade, um corpo que se ama. Deus, Ele está operando dessa forma. É por isso que Ele diz, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, é dessa forma que nós estamos sendo moldados, primeiramente a partir do amor. E um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus à igreja. É assim que nós estamos sendo transformados. Então, se você quer ser transformado em imagem de Cristo, e se essa palavra e esse pedido tão ousado, que hoje nós temos a ciência que estamos sendo transformados à imagem de Cristo, né? Não poderíamos pedir isso a Deus, mas Ele bondosamente assim o quis fazer. Saiba que Ele está fazendo isso através do amor. Quanto mais você ama, mais você se parece com Cristo. Quanto mais você age com misericórdia, com mansidão, mais você se parece com Cristo. Cada vez mais você se torna parecido com Cristo. E tudo isso não é obra sua. Não é algo que você vai fazer por você, pelas suas forças. É algo que o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo da planta, né? É um crescimento vegetal. Você tem uma plantinha lá plantada na sua casa. E aí você cuida dela, todo dia você rega e você faz todos os cuidados, aduba. E depois de uma semana a plantinha cresceu um pouquinho. Só que você não viu ela crescendo. Só você percebeu, nossa, ela está maior. Aí depois de 2 meses a plantinha está um pouquinho maior. Aí depois de 1 ano ela já cresceu e é quase uma árvore. Aí você fala, nossa, mas cresceu tanto em 1 ano. Aí você não viu ela crescer, ela só cresceu. Assim é o que o Espírito faz em nós. A gente tem que ir crescendo, mesmo que esse crescimento seja imperceptível aos nossos olhos. Daqui a 1 ano a gente tem que amar muito mais do que a gente ama hoje, a gente tem que ser muito mais paciente do que a gente é hoje, a gente tem que ser mais misericordioso, a gente tem que ter mais cuidado uns pelos outros, mais afeto uns pelos outros, a gente tem que estar mais unido cada vez mais. Daqui a 1 ano, então, a gente tem que crescer. Ainda que isso não seja perceptível, eu não vi esse crescimento, mas o crescimento aconteceu.
É isso, esse crescimento que nos faz a imagem de Cristo é a glória que Ele nos deu, para que nós sejamos um, assim como o Cristo e o Pai são um. No verso 23, então, a gente continua a exposição. Vamos ler o 22, porque é um texto só. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então aqui a gente vê o quê? A plenitude de Deus na igreja. Tu em mim e eu neles. Deus está de forma plena na igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo está no Pai. E Cristo está plenamente no Pai, como nós estamos plenamente em Cristo. Ou seja, a igreja tem a plenitude de Deus. A igreja não tem uma parcialidade de Deus. Deus está pela metade na igreja. Deus se deu de forma moderada à igreja. Não, Deus ele se deu sem medida para a igreja. Deus não está na igreja pela metade ou por uma parte. Deus não derramou o Espírito com uma medida. Igual você vai fazer um bolo, tem que pôr 1 litro de leite no bolo. É 1 litro, que não é 1 litro, né? É um copo, né? Um copo de leite. Pôr 1 litro é para fazer muito bolo. Põe um copo de leite lá no bolo, é a medida. Deus não se deu à igreja com medida. Fala, eu vou dar 1 litro do meu Espírito para a igreja. Aí vai durar 2000 anos esse 1 litro. Não. Deus, ele se deu sem medida. A ordem em Efésios é claro, a ordem que vem do apóstolo Paulo é: deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Não é que tem tradução que está lá, encham-se do Espírito, né? Mas a tradução melhor é essa: deixem-se ser cheios, deixem-se encher, que Deus já está lá. Basta que nós deixemos que Ele nos encha. Basta que nós deixemos que Ele nos encha, que sejamos cheios com aquilo que já está lá. É uma fonte que jorra. A gente pode bloquear essa fonte, se nós quisermos. É isso que a Escritura vai falar. Se você quiser enterrar essa fonte, você pode. Aconteceu alguma coisa? Não? Então, se você quiser bloquear essa fonte, você pode. Você pode ir lá jogar 1 quilo de terra lá, se você quiser, e bloquear a ação do Espírito na sua vida. Mas a ordem é que deixem-se encher. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, depois vocês leiam lá: deixem-se encher. E essa é a questão. Nós temos a plenitude de Deus. Nós temos a plenitude de Deus em nós. E nós podemos usufruir de tudo que Deus tem para nós através do Espírito Santo. Todas as bênçãos que Deus tem para a igreja, nós podemos ter acesso. E que bênçãos são essas? A comunhão com Deus. Quer bênção maior do que essa? Ter comunhão com Deus. Algumas pessoas, ao falarem isso, aplicam da seguinte maneira: você tem acesso ilimitado às bênçãos celestiais, então você pode pedir para Deus um carro e Deus vai te dar, você pode pedir uma casa e Deus vai te dar, mas não é isso. É a questão de você poder pedir ser transformado em imagem do próprio Deus e Ele te dá, ao ponto de que se você pedir 1 milhão e Ele não te der, Ele não falhou em nada, porque Ele está te transformando em imagem de Cristo, e isso é algo muito maior do que 1 milhão. Se você pedir para Deus a cura de uma doença e Ele não te curar, Ele não falhou. Mas lá está escrito que Ele ia fazer aquilo que eu pedisse no nome dEle, mas Ele está fazendo muito mais do que aquilo que você pediu. Está fazendo muito mais do que aquilo que você pensou que Ele faria, ao ponto de te transformar na imagem do seu Filho. E no dia que você entrar nos céus, você será recebido em glória, a imagem do Filho de Deus. Isso é algo que deve encher o nosso coração de paz. Ainda que Deus diga não a todas as nossas orações a partir de hoje, a gente ainda tem motivos de sobra para dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós estamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus.
Nós temos sempre motivos para dar graças, porque nós temos a plenitude de Deus na igreja, nós temos livre acesso ao Pai em Cristo Jesus, e a gente pode então orar a Deus e desfrutar dessas bênçãos celestiais que Deus nos dá, paz, amor, alegria. Nós podemos desfrutar de unidade, nós podemos desfrutar de tantas bênçãos aos quais o Senhor nos deu, ao ponto de que um dia então seremos transformados à imagem do nosso Senhor. Então na igreja está a plenitude de Deus, lembre-se disso, é o que Jesus vai falar lá no verso 22, eu neles e tu em mim. Deus está inteiro, Deus está plenamente. O maior testemunho da igreja, então, é a unidade e o amor. Como a gente continua vendo lá no verso 22, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o maior testemunho da igreja é a unidade, é o amor. O maior testemunho da igreja de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o enviado, é a igreja que se ama. A igreja dividida, ela não testemunha. A igreja, quando há divisão na igreja, não existe um testemunho, não existe evangelização eficaz sem unidade na igreja. A evangelização só é eficaz, só alcança a alma, as vidas só são alcançadas quando na igreja existe unidade. Quer ser um bom evangelista? Então primeiro seja um cristão fervoroso no amor. Mais do que saber dar um belo sermão, falar bonito, fazer discursos que impressionem multidões, é necessário que seja um cristão fervoroso. E por mais que você não saiba falar e a você então falte palavras muitas vezes para falar, então seja um cristão fervoroso no amor. Certamente, sendo um cristão fervoroso no amor, você poderá testemunhar que Cristo é o enviado. E a nós é um grande privilégio poder testemunhar aquilo que quem Cristo é. Esse amor, então, ele não deve ser só entre denominações, no caso, né? No caso, denominação, mas entre todos os eleitos. Esse amor deve abundar a igreja. Nós carecemos desse amor. Nós carecemos desse amor. De nos amarmos assim como a Escritura diz que nós devemos nos amar. Muitas das vezes nós estamos mais preocupados com os nossos afazeres, com os nossos desejos, com as nossas ambições, do que com a necessidade dos outros. O amor, que nós já tratamos sobre isso, e eu lembro que foi até eu que preguei, e eu usei o exemplo da roupa, né? Às vezes a gente tem tanta roupa lá guardada e tem gente que não tem. E a ideia é que nós devemos dar aquilo, partilhar com os outros. Partilhar com os outros aquilo que nós temos sobrando. Eu até usei o exemplo do forninho, né? Quem tem 2 forninhos dá um para quem não tem. Essa ideia você tem que dar. Você tem que ter um coração alegre em dar, um coração alegre em amar o seu próximo. Falar, não precisa dar o forninho, né? Mas dê mais do que o forninho, dê o fornão. Tem 2, dá o grande. O grande é muito caro, não está sobrando também. Mas a ideia é o amor, partilhe com alegria. Tenha prazer em ajudar o próximo, principalmente os crentes. Principalmente aqueles que são do corpo de Cristo. Se você sabe que alguém alguém que é crente, que é servo do Senhor, está passando por alguma necessidade, é obrigação ajudar. É obrigação que a gente partilhe, é obrigação que a gente se una para ajudar. Isso é o que Deus quer, o testemunho maior da igreja é o amor. A forma que a igreja testemunha quem Deus é amando. É amando. Deus revela a sua glória, então, de diversas maneiras neste mundo. A gente tem vários louvores, até cantamos os céus proclamam a glória do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão. E Deus revela a sua glória de diversas maneiras. O universo está aí. Quem gosta de olhar as estrelas tem um prato cheio para se deliciar da glória de Deus. Fala como Deus é poderoso criar tudo isso. São 400 bilhões de estrelas no universo, na nossa galáxia.
Na nossa galáxia, 400 bilhões de estrelas. E o Sol é uma estrela. Então são 400 bilhões de sóis. Estrelas que são muito maiores do que o Sol existem. Como é o nome da vermelha grandona lá? Que é, quantas vezes maior que o Sol? É um monte, né? Cabe uns 1000 Sol, mais de 1000 Sol dentro da estrela. O nosso Sol já é grande. Aí a gente olha isso e fala, Deus fez. A gente vê um morango bonito lá e fala, foi Deus que fez. Fala, Deus fez, que morango bonito. A gente vê a natureza, a gente vê as perfeições, como Deus cria tudo isso e a gente consegue ver a glória de Deus em todas essas coisas. No amanhecer, né? Em músicas que cantam ao amanhecer, eu te buscarei. Depois minha alma anseia te conhecer, porque a gente vê o sol nascendo e é algo lindo. Agora estou acordando cedo, eu vejo o sol nascendo, testemunha. Eu não gosto de acordar cedo, eu estou acordando cedo agora, a gente vê o sol nascer, é a coisa mais linda que tem. E o sol se pondo lá na casa da Ju, ver a vista do sol se pondo lá atrás das montanhas, é algo lindo, a gente fala, Deus fez isso. Então a gente sempre pensa, quando a gente vê algo belo na criação, na glória de Deus, sempre que a gente vê. Mas sabe o que testemunha mais a glória de Deus do que todos os seres e coisas criadas? O amor da igreja. Quando a igreja se ama, as pessoas contemplam a glória de Deus na terra. A igreja que se ama, a igreja que está unida, ela testemunha, assim como um belo pôr do sol, a glória de Deus. Assim como uma bela alvorada, o sol amanhecendo, alvorada, crepúsculo é anoitecendo. Como uma bela alvorada, assim como a Bela Antares, que tem milhões de vezes o tamanho do Sol, assim como as 400 bilhões de estrelas que tem no nosso sistema solar, ou mais de 1 trilhão de estrelas que tem em Andrômeda. Quando as pessoas veem isso e se encantam, muito mais elas se encantam, porque Deus quer que elas se encantem mais com o amor da igreja do que com essas coisas criadas. Porque é isso que o texto diz. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Mais do que tudo, então, que revela a glória de Deus na criação é o amor da igreja. E a gente vê em terceiro lugar nesse verso ainda, e os amaste como igualmente me amaste. E aqui a gente volta os nossos olhos para uma coisa que é muito sublime, que é o amor de Deus, o amor que o Pai nutre pelo Filho, que é o cabeça da igreja, é o mesmo amor com o qual Ele nos ama. Você não é menos amado por Deus do que o próprio Cristo é amado por Deus. Jesus é amado por Deus e a gente vê na Escritura onde Deus fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Hoje, como estamos ligados em Cristo, nós temos esse mesmo amor que Deus tem por Cristo, nós também somos amados dessa forma. Nós somos amados dessa forma. Antes da criação do mundo, Ele nos elegeu, Efésios capítulo 1. Antes da criação do mundo, nós fomos amados. Antes mesmo de nós existirmos, Ele nos conhecia, Ele nos amou lá na eternidade. Um amor como o amor que Ele tem por Cristo. Mesmo quando eram inimigos de Deus, Ele nos reconciliou consigo, entregando Seu Filho naquela cruz. Isso é uma bondade inconcebível à nossa mente. É o que Ele fala, me amaste comigo, os amaste como igualmente me ama. É igual. A gente desfruta desse amor todos os dias que você acorda, você desfruta do amor de Deus. Porque se você fosse colocar numa balança todos os seus pecados, certamente você era um réu culpado. E o fogo do inferno não seria nenhuma injustiça de Deus para com você e para comigo. Mas Deus, Ele te ama assim como Ele ama o Filho. E Ele nos exorta para que nós, então, nos apliquemos
a nos parecermos com Cristo para que o mundo veja, para que eles se encantem com a glória de Deus através da igreja. Nós somos, então, exortados a isso, para que eles vejam esse amor. Devemos entender o amor de Deus, porque nesse amor a gente tem segurança, saber que nós somos amados. E isso, então, deve nos encorajar a viver uma vida de santidade, a viver uma vida percorrendo o caminho. E alguém pode dizer, mas eu peco contra Deus, eu pequei contra Deus, como Ele pode me amar assim como Ele ama Jesus? Jesus era perfeito, Jesus nunca pecou, olha eu cheio de pecado aqui. Mas os méritos de Cristo são aplicados a nós. Spurgeon, ele tem uma frase que eu achei legal, melhor andar mancando no caminho do que correr fora dele. Então, se arrasteje no caminho. Fala que está difícil, eu estou tentando de todas as formas e parece que eu vou desistir, não é possível. Mas se Deus te ama, Ele te ama dessa forma como Ele ama o Filho, não pense em desistir. Se arraste no caminho se for necessário, mas não saia dele. Né? Se arraste, porque a ideia que nós temos, que nós tiramos, a aplicação que nós tiramos, o ensinamento que nós tiramos dessa oração é que Deus, como Jesus fala, os amaste como igualmente me amaste. Nós somos amados de Deus. Amados de Deus. Nós não somos amados de Deus porque estamos em Cristo. Nós somos amados de Deus e por sermos amados de Deus estamos em Cristo. Né? Deus, Ele nos ama ao ponto de nos ligar em Cristo. Nós fomos ligados porque Deus nos amou. Quão grande é o amor de Deus para conosco, para com toda a igreja. Por isso nós temos que dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse pelo Filho de Deus, nunca poderíamos ter acesso a Deus. E isso é algo que nós desfrutamos por conta da graça e por conta da bondade de Deus. E no verso 24, vamos correr um pouquinho aqui. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, assim como em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos amados antes da criação do mundo, aqui Jesus agora ele diz a mesma coisa, só que sobre a sua pessoa, né? Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estiver. E agora, porque me amaste antes da criação do mundo? Então, a ideia é exatamente essa. O amor que Deus tem por Cristo é o amor que Ele tem por nós. E Ele nos ama porque estamos em Cristo e nos ama ao ponto de nos pôr em Cristo. É um amor que é ligado a Cristo, né? O único elo nosso com Deus é Cristo. Nós só podemos chegar a Deus através de Cristo. Mas nós temos que ter essa compreensão que Deus nos amou ao ponto de nos ligar em Cristo. E agora nós estamos em Cristo e isso deve nos motivar a viver para Deus dessa forma. E Jesus ele ainda vai falar, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver. Eu quero que eles estejam onde eu estiver. Eu quero que eles estejam comigo na glória, lá no céu. Eu quero que eles estejam comigo lá nos céus por toda a eternidade. Jesus quer que desfrutemos de sua eterna presença. É isso que Jesus está pedindo aqui nessa oração. Ele está pedindo a eternidade para você e para mim. E por todos os incontáveis eleitos que nasceram desde o primeiro século até hoje, os que nascerão, né? E tantos outros que virão. Jesus quer que nós desfrutemos da eternidade com Ele. É isso que Ele está pedindo para Deus. Isso é maravilhoso para nós. Cristo quer que desfrutemos de uma alegria completa nos céus. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. No sentido de contemplar e participar dessa glória. Participar com Deus, participar com Cristo dessa glória. Cristo quer que participemos. É isso que Ele quer, uma comunhão eterna com o Pai. Uma comunhão eterna uns com os outros. Uma eternidade para conhecê-lo. Jesus quer que os eleitos adentrem ao reino celestial e sejam recebidos em glória no reino celeste. É isso que eles estão orando.
Que oração magnífica. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. É como se Cristo dissesse que não estaria satisfeito enquanto todos os eleitos não estivessem com Ele na eternidade. É como se Ele estivesse falando, eu quero todos lá comigo. Cristo tem dito a todos nós, Ele tem dito isso de todos nós, todos os eleitos estão nessa oração. Você foi alvo da oração de Jesus. A oração de Jesus se aplicou na sua vida. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver. Você foi dado, então essa oração era para você. Essa oração era para mim. Ele orou por nós. Então, aí dentro disso, nós vemos aqui o quê? Que se nós vamos morar juntos por toda a eternidade, como que a gente pode conviver uns com os outros brigando aqui na Terra, né? Como que a gente pode viver uma vida onde não tem paz? Precisamos aprender a viver como família de Deus aqui primeiro, para depois vivermos por toda a eternidade com o nosso Senhor. É verdadeiramente... Nós devemos ser verdadeiramente família de Deus aqui nessa terra. Nós devemos ser família de Deus e nos tratarmos como irmãos. É isso que Deus quer. E lá no verso 25, então, Jesus ele continua a sua oração. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Então Jesus ele vai falar Pai justo. Ao chamar o Pai de justo e falar que o mundo não conhece a justiça de Deus, Jesus quer mostrar uma coisa: o mundo é mau. Pai justo. O mundo não te conhece, então o mundo é mau. Eles não conhecem a justiça de Deus, eles não conhecem a bondade de Deus. E Jesus compara estes que estão no mundo, que são do mundo, reconhecem que tu me enviaste. Não existe mérito nenhum dos eleitos, não existe mérito nenhum daqueles que foram chamados. Estes estão no mundo, são do mundo, mas foram amados de Deus e ligados no corpo do qual Cristo é o cabeça, pelo amor de Deus. Estes reconhecem. Então, Jesus está falando, ressaltando a maldade do mundo, né? Se não fosse a graça de Deus, não poderíamos, então, nos achegar a Deus. E Jesus tem 2 passos aqui para conhecer a Deus, né? Dentro disso que Jesus falou. Ele vai lá no verso 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Então, você quer conhecer a Deus? Dentro do que Jesus falou aqui, existe 2 passos. O primeiro é que quem conhece a Deus é Jesus. Jesus vai falar, eu te conheço. Eu te conheço. E o segundo é, os discípulos sabem que Jesus é o enviado. Então, se Jesus conhece a Deus e Jesus é o enviado, para conhecer a Deus é necessário ir na onde? Em Jesus. Para conhecer a Deus é necessário ir a Jesus. É impossível conhecer a Deus por outros caminhos que não seja Cristo. Não é possível conhecer a Deus fora de Cristo, pois só Jesus conhece a Deus, só Ele veio de Deus. Então é isso que Jesus ele nos ensina. E no verso 26 a gente vê, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus já tinha ensinado sobre o Pai aos apóstolos, e nessa oração ele diz que continuará a ensinar. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Eu vou continuar ensinando. Mas como Jesus ia continuar ensinando se a poucas horas à frente ele seria morto? Como que ele continuaria ensinando os apóstolos? Né, se não é por intermédio do Espírito Santo. É interessante isso, porque Jesus ele só vai ensinar por meio do Espírito. Ele só ensina por meio do Espírito. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos corpo de Cristo. Imagine que um certo dia alguém bate lá na sua casa e diz para você assim, olha, morreu um tio seu distante, de longe. Um tio de longe você nem conhece. E ele era um homem muito rico, ele tem uma fortuna aí de 20 bilhões. Só que ele é muito rico e até fazer o inventário
de tudo que ele tem vai alguns anos. Porque é muita coisa que ele tem e vai demorar. Mas para você poder desfrutar já um pouco dessa herança que você vai receber, está aqui um cheque de 200 milhões para você descontar. Está aqui 200 milhões de reais para você descontar e você já fica feliz. Fala, 200 milhões? É muito dinheiro, mas nunca mais vou trabalhar. Aí a hora que sair a fortuna de 20 bilhões, que é algo muito mais do que 200 milhões, aí você pode desfrutar de uma infinidade de coisas, você pode viajar para o mundo inteiro, você pode fazer o que você quiser e você está amparado. Dessa mesma forma, o Espírito Santo vem aos nossos corações, ele é esse adiantamento. O Espírito Santo é o adiantamento da eternidade. Aquilo que você vai receber na eternidade, você já tem recebido através do Espírito. É claro que 20 bilhões é muito mais do que 200 milhões, mas ninguém ia reclamar de receber 200 milhões, né? 200 milhões, eu vou rasgar esse cheque, porcaria. Vou queimar. 200 milhões, o que eu faço com 200 milhões? Não tem um que não vai ficar feliz. E ao receber o Espírito Santo, nosso coração deve ser enchido de muito mais alegria, porque é o adiantamento de toda uma eternidade com Deus. E Jesus, a gente vai continuar aprendendo do Pai através do Espírito. É isso que o texto vem dizer: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens... Não, é verso 26 mesmo. Eu os fiz conhecer e continuarei a fazê-lo. Então Jesus, ele vai continuar a ensinar a respeito de quem? Do Pai, do nome, do teu nome, a respeito do Pai. Esse ensinamento continua através do Espírito. A gente pode começar a desfrutar de toda a alegria, paz que a gente vai desfrutar na eternidade hoje, através do Espírito. Porque nós somos amados com o mesmo amor com o qual o Pai ama o Filho, que é o que ele vai falar lá no verso: a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, volta para aquela tecla: o mesmo amor que Deus tem pelo Filho, Ele tem por nós. E isso deve gerar em nosso coração todo tipo de alegria, paz, descanso, confiança, para a gente se achegar a Deus sempre que necessitarmos, com a certeza de que seremos ouvidos e não seremos dispensados, sem a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Se você não tem essa certeza de que você está em Deus dessa forma, ao ponto de poder orar para Deus e desfrutar de tudo isso que então aqui é dito através da Escritura, ore a Deus por misericórdia. Certamente aqueles que se achegam ao trono de Deus clamando por misericórdia são recebidos e são aceitos. Mas estes devem fazer isso com o coração quebrantado, com o coração contrito, pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, homem pecador que sou. Então, me restaura, me levanta, me coloca no teu corpo, para que eu possa desfrutar de todas essas bênçãos às quais foi dita, para que eu possa ter o teu Espírito em meu coração. Então, desfrute de toda essa paz e já comece a desfrutar de uma eternidade com o Senhor aqui nessa terra. Amém. E chegamos então à conclusão, 2 aplicações. A primeira é que nenhum dos que aqui estão se perderão se crermos em Cristo. Nenhum de nós se perderá, certamente no dia de Cristo todos lá estaremos. Todos lá estaremos. Hoje, infelizmente, faleceu o pai da nossa irmã Regina, e creio que lá ele está com o nosso Senhor, porque ele era um servo do Senhor. Lá ele está com Cristo, e certamente um dia lá estaremos com Ele. E não somente com eles, mas com tantas pessoas que amamos, que já se foram, e com as pessoas que amamos e que ainda partirão. Estaremos todos lá. Estaremos todos lá. Mas para isso é necessário que nós creiamos em Cristo. Creia como? Através da doutrina. É o começo da oração. Na mensagem que é dita pelos apóstolos, a mensagem que chegou a nós através da Escritura. Crer através dessa mensagem é necessário. E isso, então, é algo que gera em nós segurança, confiança. Nos basta apenas perseverar no caminho do Senhor. Se arraste nesse caminho, porque certamente, se necessário for, se arraste nesse caminho, porque certamente você desfrutará de
alegria sem fim na eternidade com o nosso Senhor. E uma segunda aplicação, então, é a igreja ela deve estar unida. Jesus ele orou pela unidade da igreja. Jesus ele pede para que nós sejamos um. Que nós não venhamos a fazer desfeito da oração do nosso Senhor. Que nós não venhamos a ser pessoas arrogantes ao ponto de ignorar a oração de nosso Senhor a nosso favor. Nós sabemos o que Ele orou, para que nós sejamos um, então que nós assim façamos. Que nós sejamos um porque é isso que Ele pediu ao Pai. Assim como o Pai ama o Filho, então nós devemos amar os nossos irmãos. Devemos aplicar esse amor por onde quer que nós formos, trabalho, né? Onde você estiver, você deve aplicar esse amor. Na sua casa, com sua esposa, com seu marido, quando ele jogar água nas suas costas, não pegar um pedaço de pau para bater nele, tem que aplicar o perdão. As pessoas perderam a cena, a Agatha correndo com um pedaço de pau em mim atrás da cidade. Esse daí eu não contei para minha mãe. Caiu um pouco de água nas costas dela, saiu correndo atrás de mim com um pedaço de pau. A Dai rolou da risada. Ai, meu Deus do céu. Eu só fui beber água, caiu. Tem que exercer esse amor em todos os lugares. Diz amém, irmã. A gente tem que exercer, brincadeira, mas a gente tem que exercer esse amor em todos os lugares, principalmente nos nossos lares, porque certamente você desfrutará de paz. E se você começar a aplicar esse amor que o Senhor te ensina, e você testemunhará quem Jesus é no seu lar. Eu quero tanto que meu filho, minha filha, minha esposa, meu irmão, minha irmã seja convertido. Então aplique esse amor. Dessa forma você testemunhará a glória de Deus no seu lar, na sua casa, para com seus amigos. Você quer ver pessoas sendo convertidas? Mais do que belos discursos, aplique a palavra do que o nosso Senhor tem nos ensinado. Amem-se uns aos outros. E ao amar uns aos outros, então você poderá ter uma evangelização eficaz. Quando você disser, se volte para Cristo. Você necessita desse amor e desse perdão. Porque você já terá testemunhado com a sua vida. Então, nós não devemos nos amar somente aqui. Muito mais do que aqui. Existe a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Orem para o vosso Pai Celestial para que mande mais. Nesse sentido, a seara é grande, existe muito lugar para você trabalhar e aplicar esse amor que Deus te dá. Amém. Senhor Deus, te damos graça por Jesus Cristo nosso Senhor, pela oração tão maravilhosa, tão incrível que lemos e vemos o cuidado do teu Filho por nós, ao ponto de orar por nós tanto tempo atrás, para que nós vivêssemos em unidade uns com os outros, ligados em Ti, assim como Ele está em Ti, que nós estejamos em Cristo, nos amando, nos ajudando uns aos outros, para que o mundo veja que o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus. Nós te damos graça, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a nossa garantia de uma vida eterna com o Senhor por todo sempre, onde poderemos cantar sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza, onde poderemos desfrutar de alegria eterna com o Senhor. Nós te damos graça, Pai, porque isso é um favor imerecido. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém.